Olá, bom dia e bem-vindo ao webinar Impulsione suas vendas de comércio eletrônico com SEO de cauda longa, SEO Long Tail. Aqui a gente vai te dar o guia definitivo para aumentar o tráfego e as conversões com uma estratégia vencedora. Eu sou a Patu Antunes, sou responsável de vendas e pelas contas da Verbolia na Espanha, Portugal e América Latina. E estou super feliz de poder ter essa oportunidade aqui com vocês. Bom, antes de começar, queria lembrar algumas regrinhas do nosso webinar, tá? Ele vai ser gravado, ele vai ser compartilhado depois da nossa sessão. Se você tiver perguntas, você pode colocá-las na seção de Q&A, de perguntas e respostas, aqui na plataforma, tá? E os nossos palestrantes vão respondê-las no final. Também nós vamos ter uma surpresa muito bacana, um presentinho, tá? Para quem ficar, pelo menos até quase o final do webinar, tá? Fiquem atentos que a gente vai dando algumas dicas no meio do caminho. Bom, hoje eu tenho o prazer de receber dois palestrantes incríveis da Cadastra, que é uma das agências mais interessantes, incríveis, bacanas da América Latina e faz um trabalho incrível no SEO. Tá? Então a gente tem aqui a Letícia Bernardino, gerente de SEO, e Victor Rossini, que é o diretor de SEO e UX. Bom, oi pessoal, vou falar um pouquinho de cada um. A Letícia já trabalhou com clientes nacionais, internacionais, de vários segmentos, tanto B2B como B2C. Ela começou no SEO há 10 anos, na área de conteúdo. Tá? Na Cadastra, a Letícia está desde 2015 já passou e já está gerenciando projetos há bastante tempo, tem uma visão realmente bastante ampla e conhecimento de todas as disciplinas que impactam o desempenho dos resultados orgânicos. O Victor Rossini é um experto, expert em marketing digital já há mais de 20 anos, já tem trabalhado em projetos de vários setores. E ele começou, Google falando, ele começou na Cadastra em 2012 com foco em SEO e experiência do usuário. Tá? Alguns projetos que o Vitor gerenciou foram Salesforce, Samsung, Folha de São Paulo, Globo, L'Oréal, Petrobras e lojas Renner. O Vitor também é pós-graduado em tecnologia e marketing digital pela FAAP, com uma extensão em métricas digitais, experiência do usuário e projetos ágeis. Além do mais, em 2019, ele ganhou o prêmio da Abrad de melhor profissional SEO. Bem-vindo, Letícia, bem-vindo, Vitor. Muito obrigada por estar aqui hoje, pela oportunidade. Bom, antes de começar, eu queria saber de cada um de vocês, primeiro, você já está há um tempo em SEO, o que trouxe vocês para o mundo do SEO e o que vocês mais gostam nesse campo? Bom dia a todos, estou muito feliz de estar aqui participando desse webinar. Com certeza a gente tem alguns assuntos muito legais para compartilhar com vocês, mas falando então rapidamente sobre mim, eu sou jornalista, né? Então, como você comentou, Patu, eu comecei na área de SEO com conteúdo, né? Então, por ser jornalista, eu tive a oportunidade de trabalhar como redatora e editora de veículos online aqui no Sul, e a gente sempre, né, nesses canais, a gente já tinha esse background de trabalhar com conteúdos otimizados, né, então a gente fazer uma produção de conteúdo pensando em boas práticas de otimização, então levando em conta trazer conteúdos sazonais, conteúdos informacionais e todos eles também já pensando e entendendo como que os usuários, né, e os leitores buscavam por esses conteúdos para que a gente viesse a atender nas matérias enfim, né, essas demandas de busca. E eu gosto muito da disciplina, né, então eu acho que o SEO, ele já está muito intrínseco no nosso dia a dia, então vários estudos, eles mostram como que os consumidores fazem pesquisas, muitas pesquisas antes de se decidirem sobre determinados produtos, né, para garantir que eles estão fazendo as compras certas, e a gente, enquanto profissional, consegue fazer essa conexão, né, entre uma demanda de um consumidor e o que uma marca pode oferecer para ele, de fato, entregar esse produto que ele busca, né. E, além de tudo, é uma disciplina que ela é muito ampla e a gente, então, tem profissionais, né, a gente tem uma necessidade nessa disciplina da gente conhecer tanto questões extremamente técnicas, né, noções de HTML, noções de plataformas de e-commerce e tudo mais, mas a gente também tem um lado bastante humano, né, e da gente conseguir compreender o nosso consumidor e as dores desse nosso cliente, desse nosso consumidor, então tem toda uma frente humana e a gente consegue, então, ter muitas profissões atuando dentro de SEO, né, então diferentes profissionais com diferentes formações atuando em SEO, e eu acho isso muito bacana.
Legal, bacana. E você, Vitor, qual a sua história? Bem, a minha história começou mais ou menos em 2007, 2008, quando Luciano, um dos grandes gestores que eu tive na vida, foi assistir uma palestra do Thiago Baquin falando sobre SEO, e ele saiu com aquilo na cabeça, voltou para casa, trabalhava no INSPER na época, e aí, em cima disso, ele contratou uma consultoria, a Cadastra, e aí eu participei do projeto como implementação técnica e otimização de conteúdo on-page. Então, foi um processo ali que começou em 2007, 2008 e foi se desenvolvendo até chegar onde a gente veio hoje. E o que você mais gosta nessa área? O que eu mais gosto é entrar no estratégico, no tático do projeto, compreender onde é que estão essas grandes oportunidades e trazer isso para o cliente para promover a discussão e esse processo de negociação para a implementação dos itens. A gente sabe que SEO tem uma agenda complicada, né? Tem algumas questões que são muito difíceis de atacar em função de estratégia de negócio. Então, essa discussão com o cliente, o processo de convencimento, são uma das coisas que me brilha muito o olho, claro, além de estudar SEO, que eu leio todos os dias sobre. Bacana. Então, SEO é uma área muito ampla, né? E hoje a gente vai falar sobre SEO long tail, né, de cauda longa. Vocês poderiam dar uma breve explicação sobre o que é exatamente SEO de long tail? Legal. Na minha visão, SEO do long tail é a definição daquele famoso livro do Chris Anderson, Cauda Longa, é a exemplificação física do conceito que a gente vê no livro. Então, através do SEO, a gente conseguia atacar aquelas palavras-chave que tem um volume mínimo ou quase ínfimo de buscas, e isso gerar um resultado. E esse de pouquinho em pouquinho conseguir angariar aí uma parte estratégica do nosso resultado final, para mim é a melhor definição. Então, né, aquelas palavras-chave com volume mínimo, e aí com o montante daquilo tudo, né, gerar tráfego, gerar venda, gerar conversão, gerar engajamento do nosso cliente. E você, Letícia? Isso, complementando, assim, então, realmente, quando a gente fala em SEO long tail, SEO de cauda longa, quando você tem dentro da sua visão estratégica de SEO um olhar também para esses termos, como o Vitor estava comentando, né, que são termos que usualmente eles têm uma demanda de busca, um volume de busca muito menor, comparado a outros termos altamente competitivos, né? Mas por eles serem feitos no momento que o usuário busca faz essas consultas, em momentos em que ele já tem muito mais certeza do que ele está procurando, porque ele é muito mais específico, né? No momento em que ele faz essas buscas, por ele ser muito mais específico, ele ter muito mais certeza do que de fato ele está buscando, a gente tende a ter uma maior taxa de conversão, né? Então, muito no contexto de e-commerces, né? Então, são termos que eles tendem a gerar uma conversão maior e também uma maior taxa de cliques quando a gente está olhando ali para o resultado de busca do Google mesmo, né? Porque justamente o usuário ele tem mais certeza do que ele está buscando. Então, mas por eles terem um menor volume de busca, não necessariamente eles não trazem um grande resultado, porque a partir do momento em que a gente consegue conquistar rankings para um grande número de termos com um menor volume de busca, a gente pode ter aí quase uma equivalência da gente conquistar rankings para poucos termos que têm uma alta demanda, mas também uma alta competitividade, né? E outro ponto que eu acho bacana de comentar também quando a gente está falando de SEO long tail é que a gente encontra esses termos em todos os nichos, né? Então a gente pode vir a pensar em long tail nos mais variados segmentos de atuação dos nossos projetos, né? Então, por exemplo, se a gente atua no segmento de moda, assim como a gente tem um termo head tail, né, um termo de alta competitividade, como vestido vermelho, a sua equivalência num long tail poderia ser vestido vermelho, manga longa, curta. Então, enquanto o vestido vermelho tem mais de 110 mil buscas mensais, o vestido vermelho manga longa curta tem apenas 140. Mas a partir do momento em que a gente tem que a gente conquista rankings para um grande número de termos long tail, a gente pode vir aí a conquistar uma boa equivalência em tráfego orgânico, né? Sim, interessante. Por que vocês acham que é importante que as empresas de e-commerce levem em conta o SEO long tail? Eu acredito que é muito até por essa própria definição de long tail, né? Então, porque a partir do momento que existem essas palavras, as head tails, elas têm alta
demanda, então volume de busca muito alto, mas por consequência elas são altamente competitivas, né? Então, para você conseguir conquistar um ranking em primeira página para um termo altamente competitivo, talvez a gente esteja falando aí de metas de longo prazo, né? Não algo que você possa vir a conquistar no curto prazo. Então, você também ter no seu direcional estratégico a compreensão de quais são os termos que o seu usuário, né, que o seu cliente busca relacionados ao seu produto, né, ao produto ou serviço que você oferece, mas que são desse universo long tail, você pode aí ter alguns alcances de rankings, e aí falando num curto prazo, né, num curto, médio prazo. Então, e aí a conquista, né, desses rankings também pode vir a trazer você a conversões mais rápido, né? Então, porque justamente resgatando é um usuário que ele está mais, ele é mais específico na sua busca, ele tem mais clareza, ele está mais no final do funil de conversão, então ele tem mais clareza do que ele está precisando, do que ele está buscando, e a gente tem uma maior chance de conversão. Então, para um e-commerce, realmente é bem importante que a gente esteja lá nesse momento, né, da jornada do nosso consumidor, né? Então, acho que são alguns dos pontos. E fora isso, também acho que um ponto que é bacana da gente comentar, da importância, né, de um e-commerce focar em SEO long tail. Claro, a gente tá falando muito de termos transacionais, né? Então, que elas são muito conectados a uma demanda de busca que o usuário tem como um objetivo uma compra, né? Uma transação. Mas existe também um enorme grupo de buscas que são feitas long tail, que são informacionais, ou seja, o usuário, ele está querendo tirar algumas dúvidas relacionadas ao produto que você oferece, né, e que você pode vir a contemplar daí pensando em outras páginas, né, então em outros assets de conteúdo que vão vir a responder essas dúvidas, como landing pages informacionais, ou um blog e tudo mais, né? Então, por exemplo, até no contexto de um eletrônico, existem dúvidas como o que um notebook precisa ter para ser bom para estudo, ser bom para trabalho. Então, é algo extremamente informacional, o usuário não está buscando uma página de notebook, mas é uma demanda long tail, e que se você vende um produto como esse, pode ser interessante você estar lá, né, no momento em que ele estiver fazendo essa pesquisa e fazer parte dessa jornada. Certo. Vitor, você quer complementar com alguma coisa? A Letícia pôs muito bem, né? Então, concordo com tudo que ela trouxe. E realmente, né, long tail em SEO, em e-commerce, é uma das grandes estratégias quando a gente pensa naquele famoso termo lá, o tal do low hanging fruits. Então, são essas oportunidades latentes, que normalmente quem está atendendo são blogs, por serem conteúdos informacionais e terem mais conteúdo ali dentro, e aí a gente, podendo atacar isso, sim, consegue gerar mais tráfego e também, consequentemente, mais receita, porque essa pessoa também, muitas vezes, tem uma intenção de conversão um pouco maior. E eu tenho um outro ponto também, Patu, que eu acho que é importante de comentar. A partir do momento em que a gente tem uma estratégia, ações táticas de long tail, né, dentro da nossa estratégia de SEO, pensando no e-commerce, ou enfim, até outros sites de outras frentes, a partir do momento que a gente tem mais páginas que venham a atender essas demandas long tail, a gente também está aumentando, então, o número de páginas que a gente vem a ter no nosso site, né? Claro que são páginas que têm um objetivo de entregar um conteúdo relevante, que façam sentido para a nossa estratégia, mas aí a gente tem um maior número de páginas, a gente tem mais assets de conteúdo que a gente pode vir a explorar, e dentro desses conteúdos a gente pode vir a explorar linkagens internas, que num contexto de um e-commerce, né, numa estratégia de SEO, elas vão ser bem importantes e representativas também para a gente alcançar os nossos resultados. Bacana. Então, falando disso, assim, quais seriam os elementos mais importantes no SEO de cauda longa para e-commerce? Beleza. Quando eu estou pensando numa estratégia, assim, o que eu acho importante a gente ter no início das nossas análises é uma compreensão de qual é o nosso cenário atual, né? Então, a gente sempre parte de uma análise mais macro, né? Então, olhando para toda
a composição de tráfego orgânico que a gente tem hoje no nosso site, né? Ou seja, todas as visitas que chegam ao nosso e-commerce a partir do canal orgânico, qual é a participação de visitas que vêm a partir de palavras-chave genéricas e palavras com marca, né? A gente precisa entender essa participação desses dois grandes grupos de palavras-chave para entender como é que está, né, essa distribuição dentro do nosso site. Aí a gente olha, então, a partir do recorte apenas dos termos das palavras-chave genéricas, né, ou seja, as que não possuem uma marca associada no momento da consulta do nosso usuário, e a gente vai entender quais dessas palavras elas são head tail, quais são long tail, quais são mid tail, ou seja, para a gente entender, né, o que hoje a gente entrega de resultado pensando em long tail, para a partir daí a gente ter uma ideia, uma fotografia, eu diria, né, do nosso contexto de resultados a partir de um long tail e que a gente possa vir acompanhar, né, a partir do momento em que a gente tiver as primeiras implementações e que a gente colocar a nossa estratégia, né, que a gente começar de fato as nossas implementações táticas, né, e aí com isso você consegue ter esse recorte. E aí vai ser importante também, eu tenho uma colinha aqui do lado, gente, isso aqui é importante, porque daí me ajuda a pensar e trazer todos os pontos para vocês. E aí, depois que a gente faz essa análise macro, é importante a gente também cruzar nossa estratégia com os nossos principais objetivos de negócio, né? Então, a gente sabe que num contexto de e-commerce, o canal orgânico, ele deve servir para o principal objetivo desse e-commerce, que de fato é gerar receita, né? A gente quer trazer dinheiros, a gente quer trazer captação. Então, e a gente vai compreender quais são as categorias de produto que trazem mais receita, né? Que são mais representativas para o nosso negócio, e a partir disso a gente já tem um norte inicial de pesquisa, ou seja, quais são os produtos que trazem mais resultados, e aí a gente vai entender quais são os termos long tail que permeiam esses produtos, que são importantes da gente vir a conquistar rankings e ter uma boa visibilidade, né? E aí, com isso, ou seja, tendo esse norte estratégico, a gente vai, de fato, começar a colocar a mão na massa e aí pensar em otimizações, né, para que a gente venha a crescer os resultados nessas frentes, né. A gente sabe que, num contexto de um e-commerce, grande parte da demanda long tail, ela vai ser atendida, usualmente, pelas nossas páginas de detalhes de produto, né. Elas são bem importantes, porque são justamente, quando o usuário faz uma pesquisa nesse momento mais específico, usualmente o que o Google já compreende que ele está buscando é um detalhe de produto, e muitas vezes é isso que ele já vai vir a entregar nos seus resultados. E aí existem diferentes ações que a gente pode pensar para vir a otimizar essas estruturas de páginas de produto, né? Então, trabalhar, reotimizar, né? Deixar melhor otimizados os títulos desses produtos, ou seja, entendendo qual a ordem que as pessoas buscam, né? Por produtos, por exemplo, se a gente tem, no contexto de moda, né? Usualmente as pessoas elas vão buscar por produto, mais atributo de modelo, mais atributo de tecido e mais algum detalhe da marca, né? Então, um exemplo que eu coloquei aqui, calça Pantacur estampada, e aí o nome da coleção. Então, a partir do momento que a gente entende como que as pessoas buscam, a gente pode vir a fazer um padrão, né? Uma orientação de padrão dos títulos desses produtos, né? E aí, claro, existem outras otimizações que vão ser importantes também, com foco em long tail. A gente vai olhar os descritivos desses produtos, se eles estão de fato, solucionando as principais dúvidas que os usuários possuem em relação a esses produtos. A gente precisa ter um olhar bastante técnico nessas páginas também, garantir que o Google esteja conseguindo rastrear os conteúdos que nós temos ali, compreender os conteúdos que nós oferecemos ali, né? Já tivemos casos de análises técnicas feitas em clientes nossos, em que o Google ele não estava conseguindo ler, né, por impeditivos técnicos, ele não estava lendo os descritivos de produtos em páginas, nessas páginas. Então, pensem assim, realmente a gente estava entregando uma página que ela estava quase em branco para o Google, né? Então, realmente não tinha nem como compreender muitos detalhes que nós tínhamos ali, ou até tanto palavras-chave quanto linkagens que nós tínhamos ali, né? Então, esses seriam alguns dos pontos que eu destacaria. E você, Vitor, elementos importantes para comércio eletrônico? Não, maravilha. Claro, a criação de páginas específicas para atender
essa demanda. Então, a listagem de produtos nas famosas páginas de categoria, ou listagens em si. Muitas vezes o pessoal ataca olhando busca interna. Então minha busca interna vai atender o long tail. Só que normalmente esse tipo de página não está otimizada, e aí quando eu digo otimizada, não tem uma listagem clara, não está trabalhando a palavra-chave foco, não está atendendo a demanda. Quando a gente fala de page experience, né, o nosso famoso core vitals, todo mundo tem falado tanto desse item. Então, preparar para esse outro lado, ignorar a busca interna e aí sim ter páginas mais bem preparadas. Com o Google rastreando elas da forma correta, utilizando o sitemap XML, linkagem interna muito forte, uma estratégia de linkagem para essas páginas e esse direcionamento de autoridade para as páginas de long tail em que a gente realmente quer focar. Bacana, bacana. Vamos falar de desafios agora. Assim, quais são os principais desafios na implementação de uma estratégia cauda longa? Beleza. Eu destacaria, assim, que um dos principais desafios que nós temos, assim, que eu considero ele bem relevante, é essa compreensão clara do seu cenário atual, né? Então, como que está a sua performance atual, olhando para esse contexto de long tail. Então, realmente entender qual é a participação de tráfego de marca e sem marca, olhando para esse contexto de tráfego sem marca, quantos termos você já tem visibilidade que são, né, desse universo de long tail. Então, você vai poder utilizar ferramentas como um SEMrush, o SimilarWeb, e essas ferramentas, elas trazem, né, de todas as palavras que geram tráfego para o seu site, quais delas fazem parte de determinados tópicos, né? Então, a SimilarWeb, ela tem já uma feature que é bem interessante, que agrupa esses variados termos long tail que geram visitas ao site e agrupa em tópicos. E aí, com isso, você vai conseguir, né, entender se você está tendo visibilidade justamente para os grupos de palavras que são relacionadas às categorias que são interessantes para o seu negócio, né? Então, eu já vejo aí como um desafio você conseguir ter essa clareza do que gera hoje resultado para o seu site, né? E aí, claro, o outro desafio eu vejo que é muito assim também, conseguir sensibilizar times internos da importância dessas otimizações. Então, nós sabemos, né, que, por exemplo, num contexto de e-commerce, a gente está falando que existe uma etapa até de cadastro dos produtos de forma otimizada. Então, a gente tem que sensibilizar esses times de cadastro, fazer treinamentos com eles, para que eles já cadastrem esses produtos com títulos otimizados, trazendo descrições interessantes. Então, isso aí já é uma frente também desse engajamento e mostrar a relevância disso, né? As implementações, elas vão ser feitas muitas vezes desses ajustes técnicos ou de experiência, como o Vitor comentou, eles vão envolver times de TI, times de desenvolvedores dentro das equipes, então a gente tem esse desafio também de mostrar, né, quais seriam os impactos que nós poderíamos ter a partir do momento em que a gente fizesse essas otimizações. Então tem essa necessidade e é um desafio a gente conseguir ter essa integração e esse engajamento de diferentes equipes. Ops, falhou aqui. Bacana, Vitor. E você? Legal. Eu entendo nesse caso que tudo começa e termina, para responder essa pergunta, em mensuração. Então, vou puxar um gancho, aproveitar e responder a pergunta da Luísa aqui. Deixou duas perguntas para a gente, né? Quais ferramentas para analisar a leitura do Google a gente utiliza? Normalmente o Google Search Console, a gente utiliza bastante também o próprio Screaming Frog, né, simulando o robô, ativando a renderização de JavaScript para compreender o que aparece ali. São duas boas ferramentas. Tem outras que a gente utiliza ali, mas as mais fáceis e mais comuns, essas duas. E essa análise que a Letícia trouxe, né, de orgânico para palavra-chave, a gente pode ver no GA e a gente também, claro, pode ver isso no Google Search Console. São as ferramentas que eu mais gosto de olhar. Mas aí, voltando para a mensuração, um ponto importante para mim aqui é entender o quanto desse long tail é responsável pelo resultado que a gente tem. Então, não olhar pela visão só das páginas de long tail, mas também das palavras-chave. Extrair o relatório no Search Console, fazer uma PROC-Vzinha ali no nosso spreadsheet e entender o nosso tamanho de long tail. Quantas palavras tem na nossa query para entender isso? Então, eu tenho 1000 palavras com mais de
tenho 1000 palavras-chave com mais de 4 palavras nessa busca atendendo para essa demanda. Então, é entender o tamanho dessa entender o tamanho dessa cauda longa, e aí através do Search Console extraindo esses dados e detalhando essa análise, super, super, super importante. Importante pensar aqui também, claro, é uma estratégia interessante quando a gente olha para implementação de longo prazo. Então, long tail tende a gerar um ganho para a gente ali, para o dinheiro que está na mesa, tem demanda que ninguém está atendendo, a gente consegue atender isso de uma de uma maneira rápida, mas vira-se para o outro lado aí, consegue também, através de long tail, e aí melhorando o processo de rastreamento dessas páginas, ganhar bastante a longo prazo. Maravilha. Ok, como que agências ou empresas de consultoria, como a Cadastra, por exemplo, podem ajudar a implementar essa estratégia, ou uma dessas estratégias? Bem, como que a gente costuma ajudar, né? E aí e isso é super interessante porque a gente vê um processo de internalização de projetos de SEO, muita gente perguntando se isso é certo, isso é errado. Eu acho que tem um mercado bastante grande onde a gente pode ter gente in-house e uma consultoria apoiando muito, não só com ferramental, mas inteligência e estratégia também. Então, como que a Cadastra ajuda e como que outros parceiros também poderiam ajudar? Direcionando a estratégia, o foco, compreensão do rastreamento de página, para entender quais palavras-chave a gente está atacando e não gera resultado, versus o que os nossos competidores estão atacando e talvez esteja gerando um resultado maior para eles, né? Então, aqui são alguns pontos que a gente ataca de uma forma bastante específica. Para a gente é fundamental, sempre nesses pontos aqui do lado da Cadastra, garantir o rastreamento e compreensão do lado do robô. Acho que muita gente vai para o homepage e vamos ter página, vamos ter o conteúdo ali, conteúdo com negrito, H1, H2, estruturadinho, mas esquece de um elemento que é o robô precisa navegar pelas páginas. Então, isso daqui também a gente vai para alguns processos para garantir saúde do site de uma maneira bastante consistente. Bacana. Como pode ser implementada, efetivamente implementada, uma estratégia long tail? Eu penso que a gente pode pensar em duas frentes, né? Tanto a gente olhar para as páginas que já existem, né? Então, num contexto de um e-commerce, é realmente a gente olhar para essas páginas, esses detalhes de produtos que já existem e que muitas vezes são utilizados como resposta pelo Google para essas demandas específicas, né, em que o nosso consumidor já tem muito mais clareza do que ele está buscando. E aí a gente vai olhar para essas páginas fazendo auditorias, levando em conta todas as disciplinas de SEO, né? Então, em tecnologia, a gente vai olhar muito para esses pontos, como que o Vitor comentou, né? Então, a encontrabilidade dessas páginas, então, se elas estão, de fato, sendo encontradas pelo Google, como é que se a gente tem um sitemap entregando todas essas estruturas, como que está realmente a renderização desses conteúdos, se o Google está conseguindo compreendê-los, e se a gente tem por exemplo, erros de dados estruturados, então, que são bem importantes, né, nesses detalhes de produto, para nos ajudar numa atratividade lá nos resultados orgânicos. A gente vai olhar para conteúdos, e aí todos aqueles pontos que a gente sinalizou antes, então, como é que estão os títulos desses produtos, os descritivos, se a gente está respondendo as principais dúvidas, né? Em relação à reputação, a gente vai olhar também para linkagens internas, então como que essas páginas recebem links e como que é a nossa estratégia de links para outras estruturas, né, como categorias, subcategorias, a partir desses detalhes de produto. A gente pode pensar num sitemap HTML também, então que da mesma forma que vai nos ajudar com a encontrabilidade dessas páginas, a gente também vai ter a oportunidade de explorar textos âncora, né? Então são termos que podem ser relevantes e são estratégicos justamente por serem palavras-chave que a gente quer vir a posicionar ali na frente. A gente vai olhar para questões de Core Web Vitals, enfim, realmente um olhar
para a experiência que essas páginas oferecem. Então, né, em resumo, a gente precisa, de fato, fazer auditorias olhando para todas as disciplinas para o contexto dessas páginas que já existem, né? E aí, para o contexto de páginas que não existem ainda, ou seja, são demandas de busca latentes, long tail, que a gente ainda não tem páginas que atendam, né, que a gente ainda não está tendo uma visibilidade, aqui que entra um grande ponto, que é, de fato, a escalabilidade da criação dessas páginas, né, porque tem tanto a necessidade da criação dessas páginas, quanto a produção do conteúdo, né, e otimização do conteúdo dessas estruturas, né, então aí a gente tem realmente a oportunidade de contar com a automatização dessa criação, e aí depois né, e aí, quando a gente tem uma grande oportunidade de usos como ferramentas como a Verbolha, eu vou deixar daí depois para a Patu, vai contar em detalhes para vocês como que funciona a ferramenta e como que ela nos auxilia em ganho de escala, né, no momento que a gente está falando dessas páginas que ainda não existem no nosso site. Beleza, já falo rapidinho, mas queria escutar antes o Vitor sobre, né, sobre essa implementação de estratégia. Alguma coisa mais para acrescentar? Eu entendo que essa boa estratégia de long tail, de novo, passa por dados, mas aí, num paralelo muito parecido com o que a gente vê em estratégia de mídia, é dado em tempo real. Então, como é que a gente consegue consolidar essas informações em tempo real das palavras-chave que a gente imprime, que gera clique, que gera visita, e aí, por que não combinar essas duas informações, né? Quanto a gente cobra de pago, quanto que a gente cobra de orgânico, porque no final a busca é uma só. Então, o long tail, eu acho que é uma das táticas, técnicas mais bonitas por poder permitir, de uma forma mais inteligente, essa integração dos dois canais. E aí, claro, garantir que a gente está entregando a palavra-chave na página certa para atender a experiência do nosso usuário. Pois é, acho que estamos assim super alinhados, né, com a forma que vocês veem o SEO Long Tail. A Verbolha realmente é uma ferramenta, uma plataforma fundada numa tecnologia para aquisição de tráfego baseada na criação automática de páginas de categoria de produto, né? Então, o que nós chamamos orgulhosamente de as páginas SEO perfeitas. E a gente chama porque realmente é uma automatização muito bem feita, muito bem cuidada, muito inteligente, do jeito que o Google gosta, sabe? Assim, ticando todas as casinhas que o Google gosta, aprecia, mas que o usuário goste ainda mais, né? Tem que ter sentido, tem que ter muito sentido para o usuário. Então, e, por outro lado, também a gente gosta de facilitar a vida do SEO Manager, do analista, enfim, que ele, basicamente, que ele tem que pensar no mais importante, que é a estratégia, né, disso tudo que a gente está falando, aonde ele quer chegar, mas o trabalho dele com o Verbolha realmente é só subir as palavras-chave, sabe? Subir as palavras, tomar um café, voltar, e em 1 minuto ele tem, sei lá, 1000 páginas criadas, se ele quiser, entendeu? E a partir daí a máquina começa a rodar em tempo real mesmo. Você vai vendo o que está acontecendo ali. Com cada uma dessas páginas e você consegue realmente acompanhar o impacto e tudo isso, né? E tudo isso a gente gosta de falar que sem necessidade de fazer uma grande integração, que dá um pouco de arrepio, né, nos SEO Managers, quando fala que vai criar uma nova ferramenta, tem que integrar alguma coisa, todo mundo fica meio apavorado, não precisa, né, e também é isso, é um trabalho de cuidado 24 horas por dia e tal e qual. Vocês gostam de automatização de conteúdo, assim, Vitor? O que você acha dessa coisa de automatizar a criação de páginas? Eu entendo que se eu sou uma grande empresa, né, a gente tem uma série de demandas na fila, tem um monte de coisa para priorizar, então, o quanto mais a gente puder automatizar e garantir que vai atender bem, tem que ser um processo zero, né, tem que garantir que isso está acontecendo. Então, a oportunidade de automatização através de ferramentas como Verbolha e N outras ali, são verdadeiros aliados para esses sites, para garantir que enquanto a gente está tomando café, ou está olhando para a mídia, ou está tentando resolver, né, as nossas estratégias de reputação, ele está cobrindo uma demanda que a gente não faz ideia que poderia estar atendendo e gerando receita. A gente sabe que aí essas plataformas como Verbolha facilita, né, a criação dessas páginas otimizadas para SEO, com todos os verdinhos chicados, como tu disse, e é muito legal pensar que no passado a gente, quando criava uma página em 2012, pensava, mas é uma página para SEO, porque se for para SEO não vai atender o meu usuário. Hoje é exatamente o contrário.
O algoritmo evoluiu de uma maneira que a gente tem que, em SEO, criar uma página que atenda, né, deixar tudo verdinho, mas, primariamente, ela vai atender o usuário, porque é rápida, porque tem um bom conteúdo, porque tem uma experiência fluida. Então, de novo, a ferramenta, né, a automatização tende a atender melhor, mas aí você pode explicar isso melhor para a gente, né, Platô? Pois é, a gente vê realmente assim resultados incríveis, né, nessa automatização inteligente, assim. Ela tem que obedecer uma estratégia, né, ela não pode ser feita de qualquer maneira, né, tem que ter uma inteligência por trás do processo, mas realmente o que a gente vê é excelentes resultados. Às vezes chama muita atenção, realmente faz pensar como que o Google pensa, né? Assim, como que funciona, né, o algoritmo. E a gente vê resultados espetaculares. Mas, de forma geral, a gente, na média, a gente gosta de dizer, o que a gente vai fazer mesmo é ajudar muito, muito, muito o e-commerce a subir sustentavelmente o SEO non-branded, né? Esse genérico, sem a marca dele. Né? Ele já deveria estar ranqueando bem com a marca própria, né? Vamos supor. Mas ele realmente, que a gente vai ajudar, não são nessas buscas sem marca, né, que ele está competindo com todo mundo. E a gente costuma dizer que nesse quesito a gente pode ajudar, assim, na média, muito na média, embora tenha picos excelentes, assim, entre um aumento de tráfego de 15% a 30%. Né? A gente tem, eu acho, Alice, a gente tem um slide, tem como mostrar um slide de métrica real, assim? Estamos mostrando, não? Ainda não, mas agora vindo. Sim, está vindo. Pois é. Aqui, por exemplo, são algumas das, né, algumas métricas que a gente tem. Não podemos revelar, né, o cliente e tal. Mas aqui, o que vocês estão vendo aqui é um caso real. E nesse pico, né, nesse pico de venda, né, de conversão que vocês estão vendo, nesse dia, esse cliente fez, em um dia, tá? Um dia importante de ofertas e tal no país, assim, quase 500 mil euros em um dia. Tá? Então, acontece essas coisas, entendeu? E acontece de gente que começa a usar a ferramenta e começa a fazer de uma forma, isso, né? Pensando sustentavelmente, pensando, subindo suas páginas, e consegue ranquear e já vê realmente conversão muito rápido. E outro ponto é que você também consegue ver a sua, né, o seu e-commerce contra os seus competidores, o que você quiser ver. E aí você vai vendo uma subida de ranking interessante, assim, do top 100 para cima até o top 1, e você vê a métrica, né, o gráfico subindo. Aqui está muito planinho porque são poucos dias, né, tem pouca variação. Mas, no geral, você vê realmente, começa muito baixinho, né, poucas palavras ranqueadas, e todo mundo sobe, não fica ninguém plano, todo mundo sobe. Em meses você começa a ver que realmente a mágica, né? A magia começa a acontecer. Tá? Bom, vamos lá. Atenção, presente. Temos um presente, tá? Esse presente é muito bom. É muito, muito, muito bom, tá? As primeiras 5 pessoas que se registrarem no link que vai estar aqui abaixo, tá? Vão ganhar uma análise gratuita de palavra-chave long tail, tá? Para o seu negócio, para o seu setor. Tá? 5 pessoas, né? 5 empresas vão ganhar essa análise gratuita geral. Mas 2 vão ganhar uma verdadeira mina de ouro, tá? Que é uma análise específica do seu feed de produtos. Onde estão as oportunidades long tail para os seus produtos? Tá? Isso é maravilhoso. Tá? Então, se inscrevam nos link, né, no link, que tem um link aqui abaixo, em algum lugar. Alicia tem que estar por aqui, o link, é isso? Vamos sortear? Enfim, alguém vai ganhar, tá? Alguma coisa que eu não estou conseguindo ver o link, mas alguém vai ganhar. E digo... Estamos todos na expectativa do link aqui. Exatamente. Os 2 sortudos que ganharem, tanto análise geral é bacana já, tá? Tá aqui, sim. Exatamente. Aí, registrem-se para ganhar o presente, tá? E quem ganhar essa análise para o seu feed de produto, gente, realmente um presentão, tá bom? Bom, vamos chegando já ao final. Letícia, você pode compartilhar algumas das melhores práticas implementadas pelos seus clientes? Claro. Eu destacaria, assim, eu sei que a gente acaba, às vezes, chovendo no molhado, né? Mas quando a gente fala de resultados com os nossos clientes, a gente realmente faz
auditorias olhando para todas as disciplinas que são importantes para resultados em SEO, né? Então, os principais resultados que a gente já alcançou foi realmente olhando para essas boas práticas, garantindo que os principais pontos de tecnologia, eles estão implementados, se a gente está facilitando a vida do robô ao chegar nessas páginas e que, de fato, elas estão indexadas e que estão sendo entregues nos resultados orgânicos. Acho que um ponto também, realmente, que a gente faz e que funciona muito bem é esse engajamento a partir de treinamentos com esses times internos do lado dos clientes, né? Então, e às vezes até com outros fornecedores. Então, como que eles podem vir a produzir conteúdos descritivos desses produtos que eles atendem a essa conexão com essas palavras-chave, ou seja, com a forma como os usuários buscam por esses produtos, mas também trazendo o tom da marca e o como que a marca se comunica, né? E isso é importante que seja contemplado no momento em que esses produtos eles estão sendo descritos, né? Mas, claro, a gente tem também sempre etapas importantes com o nosso brilhante time de conteúdo, que é validar esses descritivos, se eles estão de fato sendo, se a gente está atendendo essas principais boas práticas, se existem algumas outras oportunidades que não estão sendo contempladas, como trazer linkagens internas, aplicação de negritos e tudo mais, e esses outros pontos que eu até já destaquei anteriormente como um padrão de nomenclatura. Isso pode ser realmente um manual para times de cadastro e melhorias constantes, né, de experiência, que realmente a gente sabe o quanto que a experiência que essas páginas oferecem são relevantes, né? O Google analisa esses fatores, então a gente precisa garantir que a gente esteja com essas métricas bem avaliadas nesses detalhes de produto também, né? Que são justamente as páginas que são entregues para essas consultas long tail quando a gente está falando de e-commerce. Bacana. Vitor, assim, quais são os erros mais comuns que você vê, né, que ou vê ou já viu, e que deveriam ser evitados a todo custo? A gente tem alguns casos clássicos aqui no Brasil de alguns players, os maiores marketplaces do Brasil, posicionando para algumas palavras-chave, né, do nosso Peels Porns, né, posicionando para algumas palavras-chave que com certeza não são estratégicas e nem fariam sentido para o negócio. Então, o maior erro que eu vejo é quando a gente leva a automação à exaustão sem inteligência, porque aí a gente pode aparecer para palavras-chave que realmente são negativas para o nosso negócio e a gente nunca gostaria de ver a nossa marca associada a elas, né? Aí os exemplos, para quem lembra da época, só fazer a música para lembrar, porque foi interessante. Isso aí fácil. Quais são as principais tendências de SEO para e-commerce que vocês veem chegando nos próximos anos ou que já chegaram agora mesmo? Eu começo? Pode Beleza. Eu destacaria, eu acho que duas frentes, assim, sabe? O que a gente tem observado e a gente tem tido muitas trocas, né, dentro do time e sempre buscando entender, né, o que vem pela frente, quais vão ser os próximos desafios aí. E um ponto que a gente já conversou bastante também é que a gente entende que gigantes como uma Shopee ou uma Shein vão seguir crescendo, né? Elas já estão há bastante tempo mexendo com o mercado e elas estão ganhando cada vez mais share desse mercado. Então, para segmentos que já eram altamente competitivos, como de grandes varejistas, com a entrada desses gigantes e a continuidade do crescimento desses gigantes, são mercados que tendem a ficar ainda mais competitivos. Então, como que você pode fazer para se destacar ou para garantir que você vá cativar, seguir engajando, né, e conquistando novos clientes? Então, você olhar para questões da experiência que você oferece no seu site vai seguir sendo bastante representativa, mas outro ponto também é como que você vai fazer para incrementar a sua autoridade no seu segmento, né? Então, esse pilar de reputação e autoridade, que já é, desde o início do Google, muito importante, vai seguir sendo cada vez mais importante, que é você conseguir se consolidar enquanto autoridade no seu segmento. E aí vem questões de planejamentos de outreach, como que você faz para propagar o conteúdo do seu site para além
né, da sua estrutura, então pensando em parcerias com micro ou médios influenciadores, enfim, né, esses produtores que vão poder ter uma associação relevante com o seu site, e aí ampliando a sua autoridade e olhando também para o universo do seu site. Então, estratégias de linkagem interna, elas tendem a seguir sendo bastante representativas e importantes, e aqui a gente tem até, inclusive, né, o gancho de como que long tail vai seguir sendo importante justamente olhando para essas estratégias dentro do seu próprio site, né? E o outro ponto que a gente acredita também, e eu acredito muito, eu acompanho muito a Lily Ray, eu acho ela realmente uma profissional brilhante dentro do nosso universo de SEO, né, dentro do nosso segmento, e ela já destaca há bastante tempo quanto que a expertise vai seguir sendo e talvez seja um dos fatores de ranqueamento cada vez mais relevantes. Então, como que o Google ele precisa compreender o nível de experiência que você possui, que a sua marca possui, para vir a oferecer você enquanto resultado nos resultados orgânicos, né? Então, você pensar em trazer especialistas do seu segmento, escrevendo sobre seus produtos, escrevendo sobre os seus serviços, ou seja, chancelando a sua marca, né, tende a ser cada vez mais importante e necessário, né, como e até talvez um divisor de águas ali na frente, para você conquistar visibilidade nos resultados. Bacana. E você, Vitor? Tendência? Tendência é sempre um assunto que eu gosto de falar sobre a tendência, né? Eu sempre gosto de falar sobre a tendência, mas hoje eu vou focar em 2 pontos principais. O primeiro deles, a evolução do Page Experience. A gente viu ano passado, né, Core Vitals, e aí todo mundo olhando para o Page Experience para um elemento dele, que é o Core Vitals, legal, mas tem um cara maior, né, a qual o Core Vitals faz parte, que é o Page Experience. Acredito muito na evolução com mais elementos e mais métricas para garantir que esse cara vai gerar mais resultados dentro do que é, né, a fórmula do Google. E estou apostando muito no Index Now. Né? Index Now, um formato para indexação de páginas mais rápidas, acredito muito nesse cara. Estou vendo que ele pode ser também o divisor de água. E aí, quando a gente conecta para a estratégia de long tail, como é que uma página que a gente criou agora vai ser indexada rapidamente e já aparecendo no resultado de busca. Index Now, para mim, é o novo. Bacana, legal, interessante. Vamos terminar, não tem uma pergunta aqui. O melhor momento para começar uma estratégia? Quando começar? A partir do momento em que você faz os diagnósticos iniciais do seu site, você entende quais são os principais ofensores em resultado, né? Caso você não tenha nenhum impeditivo, e aí de questões técnicas, né? Como a gente comentou, indexação das suas páginas, renderização dos conteúdos, né? E antes até a encontrabilidade dessas páginas, se você já tem uma compreensão de quais são as principais categorias do seu e-commerce, ou seja, quais são os termos que permeiam esses produtos e que você quer buscar uma visibilidade, você já pode startar uma estratégia de cauda longa, né, na paralela de uma estratégia com outros termos head tail e mid tail, né? Então você vai ter um norte de palavras-chave e dentro delas você vai ter metas diferentes. Então, metas de longo prazo, provavelmente para esses termos altamente competitivos e que aí vai ser necessário você talvez até consolidar a sua autoridade, principalmente se você é uma marca nova, né? Então, se o Google ainda não conhece, não tem ainda uma grande compreensão de qual é a expertise e a autoridade que você tem, então você pode ter alguns objetivos de palavras de alto volume, de conquistar rankings para esses termos, mas aí a gente está falando de longo prazo, e na paralela você já vai traçando estratégias, né, e implementando táticas com foco em long tail. Então, você pode ter diferentes frentes de atuação, mesmo no início do projeto, claro, garantindo que o básico, né, o beabá, que é o Google conseguir compreender os seus conteúdos e tudo mais, toda uma frente técnica, já está bem endereçada e encaminhada. Bacana, Vitor. Alguma coisa a acrescentar nesse caso? Olha, nem consigo acrescentar mais nada.
Tá bem. Gente, super, super obrigada, Letícia e Vitor. A gente tem mais uma pergunta aqui. A gente tem uma pergunta da desculpa. Luíse sobre Ai. Verbolha. Então, essa é para ti. Opa, vamos lá. Gente, me perdi aqui. Onde estamos? Da Luíse? Não, foi da Liz agora. Essa pergunta de quando começar. Mas apareceu uma aqui, que a Verbolha cria a página automática só para e-commerce, só para produto ou para qualquer tipo de página? Desculpa, para mim, tia Serena. Sim, Verbolha cria automaticamente páginas de categoria de produto, tá? Para e-commerce e sites de classificados. Na verdade, não é só e-commerce, também sites de classificados, tá? E automático mesmo, e tempo real mesmo. É muito rápido, tá? É exatamente tudo que eles comentaram aqui. Realmente estamos muito, muito alinhados com como vocês pensam, tá bem? Para mim não sai mais nenhuma, tá tudo certo? Podemos terminar? Também. Beleza. Gente, super obrigada. Letícia, Vitor, obrigadíssimo vocês. Super craques aí. Realmente sou fã mesmo. Onde que a gente pode encontrar vocês? Além da cadastra.com, onde que encontramos Letícia e encontramos Vitor? Aqui na tela está aparecendo o nosso LinkedIn, né? Então, Perfeito. O meu é Letícia Bernardino. Nós temos o LinkedIn da Cadastra ali também. E embaixo temos o LinkedIn do Vitor. Então, todos os canais aí onde vocês podem nos encontrar. Façam as conexões lá, pessoal. Vai ser muito bacana seguir trocando sobre SEO, essa disciplina apaixonante. E claro, também no próprio Instagram da Cadastra, né? A ideia é a gente começar a jogar algumas pílulas ali, alguns outros formatos de conteúdo. Então, @cadastra ou Cadastra Global para os conteúdos em inglês. Sim. É também um canal onde consegue nos encontrar e mais ações em que a Cadastra é responsável. Lembrando que a Cadastra é, né, uma empresa global de tecnologia, marketing e dados, que pode atender o cliente também no formato 360. Legal, legal. Bom, verbolha.com, facílimo, LinkedIn Verbolha, e eu sou Patu Antunes, facílimo também em todos os lugares. Gente, muito obrigada, um abraço e até a próxima. Obrigada, gente, foi ótimo. Foi ótimo, bacana. Até a próxima. Tchau, Obrigado, tchau. João, pelo convite. Grande abraço, uma boa tarde. Um abraço, tchau.